Nós vamos ler a partir do verso 17 e vamos até o 27. João capítulo 11. Que diz assim o texto a partir do verso 17, em nome de Jesus. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos orar? Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que Tu és santo, que Tu és o Rei, o Senhor dos nossos corações e das nossas vidas, Pai. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, Pai, nós entregamos a Ti e declaramos que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. De eternidade a eternidade, Tu és o Senhor, Pai. E nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor, reconhecendo a nossa dependência da Tua graça e do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aquilo que é necessário para que nós, como igreja do Senhor, sejamos edificados e que possamos sair daqui mais parecidos com Teu Filho, Pai. Nós pedimos para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que os nossos ouvidos sejam sensíveis à voz do Teu Espírito, que o Senhor nos conduza e nos atraia com Teus laços de amor para a Tua presença nesta manhã, Pai. Nós pedimos que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Senhor nos liberte, que o Senhor continue reinando e manifestando a Tua glória em nossas vidas, meu Pai. Nós imploramos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ficar à vontade, meu irmão, pode tomar teu assento. Hoje, nós estamos nos últimos sábados com a temática A Jornada da Salvação, e o tema de hoje é a vitória sobre a morte, a vitória única e exclusivamente de Jesus sobre a morte, e o quanto que isso impacta, de fato, as nossas vidas. Na verdade, a temática inteira, ela vai girar em torno do capítulo 11 de João. É que eu não fiz essa leitura toda aqui, porque estão 40 versículos. Mas ao decorrer dessa mensagem, nós vamos entendendo como que isso tudo aconteceu. Porque nós estamos diante de um texto claramente glorioso e muito conhecido por todos nós. A maneira como Jesus trata o assunto tão delicado que é a morte, e como é que essa história toda aqui da morte de Lázaro se desenvolveu em volta da glória de Jesus, porque toda a atenção desse cenário inteiro, toda a atenção desses acontecimentos aqui, surgiram de acordo com a glória de Jesus. Mas nós estamos também, de acordo com esse texto aqui, de João capítulo 11, nós estamos diante de uma realidade frágil da questão humana. O texto mostra que a morte demonstra uma grande fragilidade humana e uma grande necessidade de ser vencida. Nós estamos diante de Marta e Maria chorando, clamando pela morte do seu irmão. Esse texto mostra para nós que nós estamos diante de uma realidade já prevista em Gênesis, capítulo 2. Do dia em que comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Nós precisamos fazer uma construção lógica aqui para a gente poder entender o impacto disso aqui. Porque na criação, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para contemplar a sua glória. Nós somos criados para termos uma comunhão perfeita com o Senhor.
Na criação de Deus, lá no Éden, a morte não existia. No início de tudo, no Éden, a obediência era a preservação da vida, mas a desobediência traria consigo a morte. E é o que nós já sabemos disso tudo. No jardim do Éden, lá em Gênesis, há uma advertência. E essa advertência é que existirá uma morte se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa morte resultaria numa morte eterna, numa morte final. Só que nós conhecemos que a decisão humana resultou na catástrofe que nós já entendemos. Resultou na separação nossa com Deus, e que nós já vimos aqui, através dessas mensagens. Resultou na escravidão do pecado, nós já vimos também essas consequências. Resultou a condenação imposta sobre nós, mas também resultou na morte. Porque, como diz Paulo lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. A morte é o pagamento final para pecadores. A Bíblia nos traz uma realidade de que nenhum homem, por mais justo que ele poderia ser, nenhum homem pode reverter essa sentença dada lá no Éden. Nenhum ser mais justo nessa face da terra, nenhum ser que se acha mais bom, poderá reverter a sentença dada no Éden. A morte, na Bíblia, que nós entendemos, ela não é tratada como um evento. A morte é um estado espiritual, de que deve ser resolvida. Só que a péssima notícia é que não está nas nossas mãos. E a boa notícia é que não está nas nossas mãos. O fim do estado da morte é o que resulta na morte eterna, na separação eterna nós com Deus. O resultado dessa história toda é que o homem permaneceria na morte, se não fosse a intervenção divina, se não fosse a ação do Senhor, o homem permaneceria na morte. O homem permaneceria nessa sentença, debaixo dessa sentença. A morte, sim, é o último inimigo a ser vencido. E é por isso que nós estamos diante de um texto que vai tomar um rumo glorioso diante desse assunto. Não é um assunto tão simples de nós lidarmos a nossa vida. Ninguém quer passar pelo cenário morte, ninguém quer passar pelo cenário luto, ninguém quer passar por cenários como esse. Mas enquanto vivos aqui nesta terra, nós precisamos olhar para este inimigo com este olhar glorioso de que se trata João capítulo 11. Porque Jesus, nessa história toda, ele se apresenta dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, nos versículos 25 e 26. Na cultura hebraica, o nome não era apenas um título para aquela pessoa. O nome, ele era uma revelação de fato, uma expressão de quem aquela pessoa era de fato. Representava um pouco do seu caráter. O nome naquele tempo carregava essa ideia de que a pessoa tinha algo em si mesmo. Quando Jesus entra nessa história aqui, dizendo quem Ele é, Jesus está mostrando para nós claramente que todo atributo da vida está sobre Ele. E isso eu e você nós cremos e confiamos. Só que eu e você precisamos entender é que vitória sobre a morte não é um conceito que o Evangelho trata. Vitória sobre a morte não é uma teoria que nós defendemos. Vitória sobre a morte está em uma pessoa, e é Jesus. Vitória sobre a morte é algo que deve ser tratado em Jesus. Ele é a vitória sobre a morte.
Não são os nossos conceitos mais bem arrumadinhos. O que a gente está diante de nós aqui é alguém vencendo a morte. E este alguém é Jesus. É por isso que o texto ele vai tomando rumos gloriosos, porque se tem alguém, se tem uma pessoa que pode vencer a morte, esse é Jesus. Jesus está vencendo a morte, Jesus vence a morte, porque o primeiro Adão trouxe condenação, mas o último Adão trouxe vida. Jesus carrega o peso do pecado sobre ele. Jesus caminha voluntariamente até a cruz. Jesus morre a morte que não merecia. Jesus ressuscita ao terceiro dia, em vitória absoluta. Este é o Evangelho do Senhor. O terceiro dia da ressurreição de Cristo proclama que só em Jesus há salvação. O terceiro dia proclama que só em Jesus há esperança, só em Jesus há autoridade, só em Jesus há vida. O terceiro dia proclama isso. Mas se tem uma coisa que a morte proclama, se tem uma coisa que a morte diz para nós, é a respeito da nossa fragilidade. A vida de Lázaro ilustra esse processo real da fragilidade humana. Porque se Cristo não for o Senhor das nossas vidas, nós seremos como Lázaro, que primeiro adoece fragilmente e morre. Se Jesus não for o dono e o Senhor das nossas vidas, nós passaremos por este mesmo cenário desesperador. Nós podemos entrar no mesmo cenário de Lázaro, primeiro doente. E eu queria dizer para vocês que por mais que a morte ela não é superior a Cristo, a morte declara para nós que nós devemos levar alguma coisa em consideração. Porque Jesus vai tratar este assunto de vida e saber vivê-la de uma melhor maneira. Quando ele fala lá em Mateus: pois o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por que a morte declara a nossa fragilidade? Meu grande questionamento para nós refletirmos aqui é que como nós podemos comer, beber, festejar, levando uma vida sem arrependimento, se a morte declara a nossa fragilidade? A minha pergunta para você é: o que a tua soberba vai te levar no dia da sua morte? A minha pergunta para você é: o que o seu orgulho poderá fazer por você no dia em que você estiver diante da morte? O que as suas conquistas poderão fazer por você quando você tiver que enfrentar o último inimigo? Esses questionamentos devem estar intrinsecamente ligados no nosso coração, porque nós não podemos levar uma vida, olharmos para este cenário de Lázaro, Marta e Maria, chorando pela morte do irmão, e achar que nós podemos levar uma vida como se isso aqui não fosse real. Porque sim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Lázaro representa uma humanidade caída sem Cristo. Lázaro representa crentes vivendo uma vida sem amor a Cristo. Lázaro representa, ele é um reflexo das pessoas que estão insensíveis à voz de Deus. Lázaro representa os doentes espirituais, que estão a passos curtos da morte. Lázaro representa pessoas que não escutam mais a voz do Senhor em seus corações, que não respondem mais, que não se movem mais, que não se afetam com nada, que não são tocados com nada. Porque há crentes doentes que estão a poucos passos da morte. Tratar sobre morte
não é só imaginarmos um cenário de velório e enterro, não. Tratar sobre morte deve ser algo que deve nos levar a confiar em Cristo constantemente. Tratar sobre morte deve nos levar a olhar para o nosso coração e perceber o quanto nós possamos estar autossuficientes, achando que está tudo bem, que a nossa vida deve ser levada da maneira que a gente quer. Se tem uma coisa que desesperou a vida dessas duas irmãs aqui, possivelmente não tem nenhum relato que mostra outro homem presente na família delas. Lázaro era o cara que poderia representá-las em muitas coisas. Marta e Maria estariam sozinhas. Marta e Maria estavam desesperadas, porque clamavam pelo seu irmão, só que o seu irmão não poderia responder. Elas estariam numa cultura completamente contra a mulher tomar a frente de qualquer coisa. As esperanças das duas foram por água abaixo. E os relatos anteriores mostram que chegou a notícia para Jesus: Senhor, o teu amigo vai morrer. Pediram para te chamar. O relato dessa história toda aqui vai nos mostrar que existe sim uma esperança a ser tratada no evento morte. Mas essa esperança, gente, não é só a esperança que nós vamos receber lá na frente. Essa esperança é recebida agora, no hoje, no presente, e que deve inundar o nosso coração. O texto reflete e mostra para nós que Lázaro morre. Há um luto no coração humano. Há uma inquietação humana que precisa ser respondida. Os que estão sem Cristo vivem uma vida desolada. Eles procuram respostas para a morte. Os que não têm Cristo procuram responder o questionamento maior da vida: como lidar com a morte, como lidar com o luto, como lidar com a dor no coração. Esse texto aqui vai mostrar que existem pessoas lá fora que procuram respostas para esse assunto e não acham. Há pessoas que tentam resolver a dor da inquietação no coração e não encontram. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há coisas na vida que só Jesus pode fazer. Entenda isso. Tem coisas nas nossas vidas que não é para nós resolvermos. E não está nas nossas mãos para resolver. O problema é quando a gente quer tomar o controle e falar: eu resolvo essa dor aqui. O problema é a gente achar que nós devemos dar ordem para Jesus, como se Jesus fosse o nosso servo da história. Porque na inquietação humana, no desespero humano, Jesus chegou atrasado. No desespero humano, na inquietação, na dor do luto, para essas duas mulheres, Jesus se atrasou na história. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto. Eu queria que você imaginasse Marta e Maria desesperada, chamando pelo irmão, clamando: por que meu irmão morreu? E Lázaro não escuta, Lázaro não coopera, Lázaro não mexe um dedinho para falar: eu estou te escutando. Não. Enquanto essa família aqui chora, grita por Lázaro, ele não se move. Mas quando Jesus fala, Lázaro se move. Aqui entra um cenário completamente diferente das nossas vidas. Quando Marta e Maria chamam por Lázaro, Lázaro não responde, mas Jesus, quando abre a boca, Lázaro responde. A grande questão para nós aqui é que nós estamos diante de um Senhor que possui para si as chaves da morte em suas mãos. Apocalipse vai tratar de uma maneira
tão gloriosa, a maneira tão viva como Jesus ascende aos céus novamente, e possui o controle absoluto da história, como João narra todos esses acontecimentos. Apocalipse 1, versículo 17 e 18 diz assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós estamos diante, gente, não do Jesus crucificado, bonzinho, manso naquela cruz. Nós estamos diante desse Jesus de Apocalipse, aquele que possui o controle absoluto, aquele que venceu e destronou o reinado da morte. Nós estamos diante do Senhor da morte, nós estamos diante daquele que venceu a morte, nós estamos diante do Rei dos Reis, daquele que está coroado, está sentado no trono. Por isso, Marta e Maria reconhecem: eu creio, tu és o Senhor, o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E no final dessa história, elas adoram Cristo, porque reconhecem este Jesus de Apocalipse. Enquanto a gente vive no pecado, entenda uma coisa: o reflexo é que nós estamos doentes como Lázaro. Entenda isso. Enquanto a resposta no teu coração não for arrependimento, você estará doente. E você tem uma sentença sobre si. A sentença é a morte. Enquanto você não tem Cristo no seu coração, deixa eu te falar uma história. Enquanto Cristo não está no seu coração, você está no calabouço da morte, no lugar mais profundo, em trevas, escuro, não há luz do dia. Em suas mãos existem somente grilhões. Você está numa prisão, e o dono daquela prisão se chama morte. Esse é o seu estado. Mas de repente, quando o nosso coração escuta a voz de Cristo, e nós cremos que Ele é o Senhor, o Filho de Deus, há de brilhar uma luz nesta prisão, nesse calabouço. Há de brilhar uma glória nesta prisão. Então os grilhões se quebram, e você tem a possibilidade de sair desta prisão da morte. A sentença imposta sobre você não pode mais te impedir de sair e ser absolvido. Enquanto vida sem Cristo, nós podemos estar naquela prisão, como Lázaro. As pessoas gritam e nós não escutamos. As pessoas chamam por nós e nós não ouvimos. Mas deixa eu te falar que Jesus, Ele é o único que pode bradar o hino da vitória sobre a morte. Jesus é o único que pode abrir esta prisão da morte. Jesus é o único que tem a chave certa para abrir a prisão da morte. Por isso que esse texto todo, ele começa com desespero e termina com uma grande esperança aos nossos corações. Porque o relato vai mostrar que Jesus pergunta: onde o colocaram? E eles respondem: Senhor, venha ver. E quando Jesus olha para toda aquela fragilidade humana, aquele desespero, Lázaro naquela prisão mais profunda, em trevas, Jesus chora. Então os judeus começam a questionar: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos dos cegos não pode fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era a gruta cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmão do falecido, disse a Jesus:
Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, porque creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas, com ataduras e rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem e deixam que ele vá. Este era o seu cenário sem Jesus. Você estava dentro desta prisão. A pergunta que nós precisamos fazer para nós aqui é que eu sei que Jesus é superior e mais poderoso do que a morte. Eu sei que Ele é maior que o meu pecado. Eu sei que Ele é superior ao meu inimigo. Eu sei que Jesus é a ressurreição e a vida. A minha pergunta para você é: o que isso muda na maneira com que você vive? O que isso muda na maneira com que você enxerga a vida lá na frente? O que isso traz no seu coração? Saber que nós estamos diante do Senhor, que possui as chaves da morte em suas mãos. Eu queria que você se colocasse em pé neste momento. E eu queria que você pudesse entender que Jesus, que está sentado num alto e sublime trono, é o Jesus que nós adoramos um pouquinho antes aqui de nós iniciarmos essa reflexão. Mas é o Jesus que nos tirou daquela prisão e disse para nós, nome por nome: venha para fora. É o Jesus que tem um poder para fazer infinitamente mais e tratar das dores, as inquietações humanas em nossos corações. Porque por mais que a morte é o último inimigo a ser vencido, lá em Apocalipse nós vamos ver a maneira com que Jesus resolve tudo isso, porque não está nas nossas mãos. Há coisas que só Jesus pode fazer. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e reconhecemos que Tu és o Senhor das nossas vidas. O mesmo Senhor que trouxe esperança para essa família, é o mesmo Senhor que governa as nossas vidas, que governa os nossos corações. A Ti mesmo nós nos colocamos, Deus, reconhecendo que só o Senhor é o Senhor que destronou o poder da morte. Porque não há mais sentença imposta sobre nós, a morte não nos possui mais, nós estamos debaixo da ordem poderosa do nosso general. Por isso nós somos gratos e nós nos enchemos de alegria, porque a vitória não está nas nossas mãos, a vitória está sobre suas mãos, e o Senhor a realizou de maneira absoluta. Não há nada mais em que possamos fazer, porque o Senhor há de resolver todas as questões. Mas o Senhor sabe das nossas fragilidades e sabe das inquietações do nosso coração. O Senhor é a nossa esperança, Pai. Não são conceitos humanos que trazem esperança para nós. Tu és a verdadeira esperança. Tu és o único que pode resolver e tratar dos problemas internos do nosso coração. Ó Deus, nós te pedimos para que o Senhor, como este Senhor que nós vimos aqui em João capítulo 11, possa reinar nos nossos corações e, Pai, trazer soluções para os questionamentos da nossa alma, Pai. Porque há pessoas lá fora que procuram por respostas quando se diz morte, Deus. Há pessoas que choram diante dos túmulos dos seus familiares, que clamam por soluções, mas nós sabemos que a solução está em Ti, nas Tuas mãos, pois o Senhor a possui, Pai. Nós te pedimos, Deus, que essas verdades, Deus, possam trazer para nós esperança, mas que possam nos impulsionar a viver uma vida cada vez mais dedicada a Ti. Que a gente não venha olhar para a morte como um cenário comum, porque a morte está dizendo para nós somos frágeis e nós necessitamos desse Senhor. Por isso, Deus, que os nossos corações sejam humildes suficientes a reconhecer que só em Ti há a verdadeira vida, que só em Ti há a verdadeira esperança, Pai. Cuida de nós, Deus, e continue nos sustentando em Tua presença. Nós oramos e Te pedimos em nome do Senhor Jesus.